Começando mais um Cast TV Casual pela CWB TV Canal 5 e também pela cwbtv.net. Hoje o nosso programa é programa de saúde, saúde mental, psicológico e por que não dizer também saúde da beleza, até porque o nosso programa é um programa de beleza e tem tudo a ver, né, Cristiano? Tudo a ver. Então, nós vamos conversar com o hipnoterapeuta, constelador familiar e palestrante, que tem como missão promover equilíbrio emocional, e como nós precisamos, né, nós profissionais da beleza, e autoconhecimento por meio de atendimentos terapêuticos humanizados. E hoje vamos conversar sobre essa importância do processo terapêutico usando a hipnose clínica e constelação familiar nos dias atuais. Perfeito. Ou seja, isso está muito em alta e tem ajudado muito as pessoas. Cristiano, seja bem-vindo ao nosso programa. Agradeço. E vamos falar de hipnose clínica e constelação familiar. Perfeito. A gente colocou a questão do processo, porque processo? Que muitas vezes as pessoas vêm procurar para fazer ou só uma ferramenta ou só outra, e não é assim que funciona. É uma junção. É uma junção. Porque não adianta só usar uma hipnose, uma sessão apenas, ou uma constelação, seja individual ou seja em grupo, e a pessoa dali pensa que vai resolver tudo na vida. Numa única sessão ou numa única consulta? Exatamente. Então, por isso que eu trago a questão do processo, porque tem que ter o começo, o meio e um fim. Então, não adianta só fazer uma sessão porque está com depressão ou porque está com problema no relacionamento, mas tem que ter uma continuidade. E as pessoas, quando vêm procurar terapia, já está... Não, já saturou tudo que tinha, Exatamente. já buscou tudo que tinha de ajuda E não conseguiu. e não conseguiu. Tanto que eu até brinco que eu sou a última opção. É verdade, já- o terapeuta é a última A opção. última opção, porque já passaram por psicólogos, Psiquiatra. psicanalista, psiquiatra, já foram internados e continuam com aquela gangorra que vai e volta os sintomas. E a medicação, né, que hoje está até triste de tantas pessoas dependentes das medicações. Que só camufla. Que só camufla, que eu até falo para os meus consulentes, né, e pacientes assim, ó, a medicação ela só cuida dos sintomas. Nós temos que tratar a causa raiz. Se não tratar a causa, fica uma hora está bem e uma hora não está. Uma hora está, uma hora não está. Então, por isso que eu trago o processo terapêutico, porque é um começo. Até que você conheça a pessoa, trabalhe a pessoa, traga o equilíbrio e depois ela começa a galgar os passos dela com a ação. Porque a ação é muito importante, dependente da terapia. As pessoas pensam que vai resolver tudo, como eu disse, numa sessão só. Não é assim. Tem que ter uma responsabilidade. A partir de agora, o que eu faço com aquilo que eu descobri que é o meu problema? Seja pela ferramenta da hipnose ou a constelação, ou as duas juntos. Além de outras terapias que eu também coloco dentro desse processo. Então, a hipnose tem, você sabe que tem aí um assunto muito polêmico, né? Bastante. Bastante em questão de show, Exato. né? Aquela atração, aquele De show de palco. Exatamente. Mas não é nada daquilo. Não. Existe muito mito por trás. A questão, porque muitas vezes as pessoas... Mas aquele é show. Aquele é show. Não existe uma verdade naquilo de comer uma cebola e dizer que está comendo uma maçã. Então, na verdade, o que acontece é que muitas vezes a TV não mostra os bastidores. Então, as pessoas são colocadas, primeiramente, por testes de sugestões, para ver se ela tem facilidade de entrar realmente num transe hipnótico. Para que ela possa, daí... Porque o que é a hipnose? Estado alterado de consciência. Então, por isso que até a gente brinca com o Fábio Puentes, que foi um dos primeiros a trazer essa questão da hipnose de palco, como questão de cênica mesmo ali, para mostrar o poder da mente que a pessoa está adquirindo um alimento e na verdade é outro. E na verdade o que eu trago? Primeiro, tirando essas questões dos mitos, que a hipnose clínica é voltado, como a palavra diz, para a parte clínica, para ansiedade, crises, fobia, depressão, emagrecimento e tantas outras que são mais de 200 títulos catalogados para tratamento. E a hipnose, ela chega a pessoa perder a consciência ou ela fica num plano ali de relaxamento? Ela fica num plano de relaxamento. Esse também é um grande mito que acontece. A pessoa pergunta assim na hora da avaliação, né? E tem muita gente que tem medo, né? Medo. Tem pessoas que às vezes chegam até... Não, hipnose eu não quero. Eu até brinco, trazendo como exemplo para outros consulentes, assim, antes da pandemia, eu atendi uma pessoa que ela chegou na cadeira, sentou e não me olhava. Daí ela estava com dor, que é fibromialgia. Fibromialgia dói o corpo inteiro. Horrível.
E eu perguntando para trazer ela, para que eu possa trazer a avaliação, e ela baixando a cabeça. Daí eu falei, poxa, eu preciso conversar contigo. Como é que eu vou fazer uma avaliação se tu não Você não conversa olha comigo? para mim. Não, o pastor falou que não é para me olhar para você. Porque você vai me hipnotizar. Gente, que ignorância, meu Daí Deus. quando eu- Ai, desculpa, falei. Daí quando eu falei assim, se eu falar que o pastor te hipnotizou, por isso que você está aqui nessa, acreditando que você olhando para mim, você vai ser hipnotizada. Foi Rapaz, ele. Ela falou, ela levantou o rosto e me olhou. Então você veja, existe muito mito. Imagina, eu não vou olhar para o terapeuta, porque se eu olhar para você, eu vou ser hipnotizado ou fazer algo que eu não queira. A hipnose não tem nada disso. Mas então, no fundo, ela achou que você era um bruxo. Mais ou menos. Só que mesmo assim eu falei, se realmente você está hipnotizado, você não estaria aqui, você não veio forçada. Então você veio aqui para procurar Ajuda. a sua ajuda na fibromialgia. Então olha que interessante. Então você tem que tirar um monte de mitos antes de você começar a terapia. Com a hipnose. Mitos e crenças, né? Exatamente. A outra questão, a pessoa, me falaram que eu vou e não volto. Eu falei, você não vai para lugar nenhum. A única coisa que você vai entrar no teu coração e na tua mente para buscar a cura, para buscar descobrir aquilo que está causando. E geralmente, Rose, começa na infância. Os primeiros 7 anos são cruciais. Cruciais. Exatamente. Então você tem que tirar vários mitos para depois você começar realmente o tratamento. Do que é verdade e do que não é. Então a hipnose que eu trago é hipnose clínica para investigar e tratar a causa raiz. Nada a ver com a de palco. A de palco funciona? Funciona. Mas são poucas pessoas sugestíveis a grudar as mãos, a comer algo, ou contar o número e acabar esquecendo o outro, que a gente vê muito na questão de palco. De palco. Mas a clínica é muito mais profunda, porque ela é usada para tratar a causa. Ela trata ou cura? Trata e muitas vezes cura. Porque a palavra cura, hoje, muitas vezes a gente não pode nem falar a palavra cura. Você vê que interessante? Porque cura traz como se fosse um curandeiro, e não tem nada a ver com isso. É trazer a cura emocional. Ou seja, a pessoa saber aonde começou a depressão dela e a partir daquela interpretação ela poder ressignificar e não entrar mais numa depressão, por exemplo. Ou a pessoa, através da ansiedade, procurar gatilhos que causam ansiedade nela. Então você veja, são coisas bem interessantes e que as pessoas acabam se confundindo. E quais os principais benefícios dessas terapias? Então, os benefícios. Como falei, tratamento e cura, Exato. mas deve ter muita coisa boa, né? Tem bastante. Então, o que acontece? Traz porque você começa a olhar para os teus sintomas de uma forma muito ampla, seja com a hipnose ou seja com a constelação. Então, seja, você vai olhar para o teu problema de uma forma bem grandiosa. E olhando para aquele fato que aconteceu na tua vida, você poder dar um novo sentido, porque não tem como mudar o passado. Não tem como mudar o que aconteceu com um trauma que você teve com teus pais, ou com algo que aconteceu que você, depois de grande, começa a repetir ciclos. E você fica nessa, uma hora tá bem, uma hora não tá. Uma hora tá, uma hora não está. E isso vai dar o equilíbrio, fazendo terapia, você tem equilíbrio. Exatamente. Então, o que eu falo para os meus consulentes assim, ó, a terapia, nesse processo, a pessoa, eu vou ensinar a pessoa ela a trabalhar sozinha em casa. Tanto que eu até brinco, eu sou um terapeuta que pega no pé. Porque se eu estou tratando uma pessoa, a pessoa só está no vitimismo e justificativas e contando história, ela não vai ser do lugar. Então ela tem que entrar em ação. E as pessoas têm medo de entrar em ação. Por quê? A mente vai te levar para o passado, aonde ela já está acostumada com a tua história. Aquela zona de conforto? Aquela zona de conforto. Só que a zona de conforto, ela está louca para sair. Exatamente. Então, ou seja, ela tem que também dar o primeiro passo. Não adianta só o terapeuta estar ali. E tem que querer, né? Exato. Por isso que eu sempre faço a avaliação inicial. Por quê? Para que eu perceba se a pessoa está pronta ou não. Senão não adianta você ficar trabalhando ali e é dinheiro jogado E fora tempo, né? e tempo que é precioso. Tempo é precioso. Seu e dela. Exato. Então, eu sempre falo isso na avaliação. Porque é decepcionante para você, né? Não ver um resultado por causa do paciente, né? Porque daí a pessoa, muitas vezes, ela coloca no terapeuta a responsabilidade da vida dela e não é 50-50, porque eu estou dando o meu 100% e ela também, estou dando o meu 50%, ela também, para poder juntar, ela poder ter um benefício que ela está procurando na terapia. Que interessante. E quais as situações de hipnose e constelação são mais indicadas? Ou seja, cada pessoa é diferente. Por isso que eu sempre foco muito na avaliação. Eu preciso dessa avaliação, e a avaliação minha, até eu brinco, é demorada. Dura em média 1h30, 2 horas a avaliação. Só a avaliação. E a consulta, ou seja, a sessão? A sessão eu dependo da pessoa, para que eu, digamos, eu estou te atendendo. Se eu perceber que você está ali e não quer sair, Você deixa. Não adianta.
Ah, não adianta. Porque o que acontece é que você não está se permitindo. Então ela pode fazer terapia com o Tony Robbins que não vai adiantar. Porque ela quer estar naquele ciclo. Então a avaliação serve para que eu colete as informações dela. E ela realmente, eu sinto Se entrega, que se ela entrega. quer se entregar. Porque não adianta só vir na terapia e ficar ali enrolando. Ah, porque estou com problema com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com os filhos e não sai daquele lugar. Então tem que perceber da pessoa realmente tu quer sair da zona de conforto? Tu tem ciência de que tu vai ter que sair dessa situação e entrar em ação? Porque tem muitas pessoas que falam, ah, eu não consigo, eu não quero, eu não posso, Não né? tenho mais força. Eu não tenho mais força, tá dando tudo errado para mim. Eu tive uma situação agora também, essa semana, com uma aluna, e na aula online, ela começou a chorar, porque nós estávamos falando, você fez isso, fez aquilo, tal. Ela, não, porque não adianta, tudo eu já fiz, sabe? Ela era vítima, Exato. bem como você falou. Exatamente. E Então o que acontece? A pessoa... ela não tinha esperança naquela situação. Então eu passo a maior parte do tempo tirando os mitos e a questão, porque como eu disse, eu sou a última alternativa, já passaram para outros profissionais, para a pessoa pegar confiança e ter essa empatia comigo, para que ela possa falar algo que lá atrás em outro ela não falou. E tem muitas questões... A confiança, né? A confiança, porque se não tiver confiança, o trabalho não desenvolve. E muitas vezes na avaliação, algumas perguntas que eu faço, lá nos tratamentos anteriores, ninguém teve oportunidade de fazê-la para a pessoa. Que nesse dia eu estava atendendo, há um ano atrás, uma senhora de 67 anos. Ela já estava fazendo 20 anos de terapia, que já me assustou. Imagina, 20 anos. Não contigo. Não, com outros Com outra profissionais. Daí chegou, a última alternativa, eu vou procurar o Cristiano. Eu faço sempre uma pergunta assim, que parece chata, mas é crucial, se a pessoa já sofreu algum tipo de abuso ou desrespeito. Ninguém tinha perguntado para essa senhora que ela tinha sofrido abuso. Mas aí você vai na ferida. Vou direto na ferida. Eita. Já na avaliação. Ela começou a chorar. E é ali que estava o ponto. Desses 20 anos que ninguém tinha tocado. Então você veja que interessante. Então perguntas e essa troca. Não só, digamos, eu estou lhe atendendo e só você fala. E fica alguém ali só na planchetinha escrevendo. Não, tem que ter essa troca. Ter essa confiança para ter um resultado benéfico para a pessoa. Fica aqui comigo que agora nós vamos falar da maior feira do mundo, que acontece dia 6 a 9 de setembro, 21 anos de Beauty Fair, e você tem que estar com a gente na excursão casual. Então vem com a gente, a excursão sai dia 7, no dia 7, né? Dia 7 de setembro e retorna dia 9 de setembro. Isso, Nino? Sai no sábado e volta... Sai no sábado e volta na segunda noite. Isso, sai no sábado e volta na segunda noite. São 2 dias de feira para você comprar, estudar. 7, 8? 7 e 8. Ah, isso, perfeito. Obrigada, Elaine. 7 e 8. São 2 dias para você comprar, estudar, se atualizar, encontrar os amigos e fazer, claro, o teu network. Então, vem com a gente, excursão casual. E, claro, o nosso Nino Alves estará ali cuidando de vocês, levando e trazendo com segurança. Tá bom? Bora lá, profissional da beleza. Qualquer profissional da beleza pode estar conosco na Beauty Fair. Já está finalizando, Elaine? Tem quantos minutinhos? Tem 2? Vamos finalizar o programa. Ainda tem 3 perguntas importantíssimas, Cristiano. Elas servem apenas para questões pessoais ou profissionais? Porque isso é importante, porque nós profissionais da beleza, nós trabalhamos, não só o profissional da beleza, aquele que trabalha com o público, eu acho que a carga do dia é grande demais. Como lidar com essa situação? Então, porque na verdade a pessoa fala, tem que separar o profissional do pessoal do serviço. Não tem. Não tem como. Porque como que você vai trabalhar se a tua casa está com um monte de trauma, com problemas de família, com questões não mal resolvidas, o trabalho vai trazer essa energia. Então a parte profissional é muito importante, a constelação, nós temos a constelação organizacional, de organização, para trabalhar essa questão financeira. Disciplina, questão com funcionários, com brigas entre setores, e a constelação ela vai mostrar para o gestor realmente o que está acontecendo. Isso não é muito falado. Só é falado. Nossa, nem sabia que existia isso na terapia. Que maravilha. Mentoria
através da Mentoria. constelação e outras práticas também terapêuticas para trabalhar a questão da organização, a questão da mente e o corpo humano. Que maravilha. Posso mais uma pergunta, Elaine? Só uma, promete? Bem rapidinho. Vamos finalizar. Como ajudar a romper ciclos de dependência emocional? Então, dependência emocional, porque olha que interessante, 99% das pessoas que eu atendo são mulheres, homem raramente. Nesses 15 anos de terapia que eu trabalho, se eu atendi São mais resistentes. Se eu atendi 6 homens é muito. Aos que vão é porque a mulher liga que se eu não for, eu vou te separar. Então a dependência, eu já vi, a mulher procurando terapia para o homem, e daí vem essa dependência, tanto masculina quanto feminina, na questão do relacionamento. Porque lá atrás teve um trauma e ela fica com essa dependência, com essa aceitação e com esse amor, muitas vezes cego, para com o relacionamento. Que tem muito, um dos temas mais procurados é o relacionamento. Nossa, que delícia, que papo super gostoso e valeu muito a pena. Então, você, profissional da beleza, empresário, mãe, enfim, você tem que, se precisar, se você achar que não encontrou mais o caminho, que não tem mais solução, tem sim, porque o ser humano, a gente sempre vai conseguir uma luz lá no fundo, É né? importante se agarrar nessa luz e ver que tem alternativa. Com certeza. Você atende no Bacaxiri. No Bacaxiri. Isso. O WhatsApp é 41 98 847 1452. E o Instagram é cristianomendes.terapeuta. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Gratidão. Você também. E espero você mais vezes Com no certeza. nosso programa. Aliás, vai ter o Fala Doutor também aqui no programa Casual. Gratidão. Eu que agradeço. Moda e beleza na TV, um mundo de emoções pra você.